E aí, Ranger, tudo bem com você? Eu espero que sim. Comigo tudo ok, porque hoje eu trago pra você 7 animes de ação com aventura e fantasia. E cara, um vídeo bem massa aqui pra você, então simbora começar, não dropa o vídeo. E bem, Ranger, agora aqui em sétimo lugar ficou Assassination Classroom. Aqui a gente acompanha a história da classe 3E de um colégio, onde o professor deles é um povo alienígena muito louco que destruiu metade da Lua. E basicamente esse povo avisou ao mundo que ele vai destruir a Terra dentro de um ano, e ele cria uma turma, uma escola onde ele ensina os alunos a como assassinar ele, porque ele é tipo mega ultra overpower, o cara não morre, velho. E basicamente o anime, de primeira instância pelo menos, é sobre a classe dele, os alunos tentando assassinar esse povo e as técnicas que eles usam pra assassinar. Cara, é um anime bem bonito, as técnicas e as estratégias que eles usam pra assassinar o professor deles. É um anime bem bonito, é um anime que tem muitas lições de moral, o professor meio que passa muitas ideias sobre ética e sobre moral para os alunos, mesmo sendo um povo alienígena. Tem um certo mistério, um certo drama envolvido ali que você não sabe, que vai aparecendo aos poucos. E a animação gráfica do anime é muito bonita, os confrontos do anime, na minha opinião, são muito bonitos de você assistir. Te deixam tenso, te deixam com vontade de ver mais. É um anime bem interessante, então fica aqui em sétimo lugar, Assassination Classroom. Bem, gente, agora aqui em sexto lugar ficou Alderamin into Sky. Aqui a gente acompanha uma guerra entre o Império de Kativarna e a República Kyoka, onde Kativarna está se defendendo dos ataques de Kyoka. Aqui a gente acompanha a Torishino, que é uma moça de uma família influente no Império, que está querendo se tornar uma general de alta patente do exército, e para isso ela decide levar um conhecido dela, que é o Ikuta, para fazer os exames para poder ajudar ela em troca de ajudar a família dele. Esse é um anime que de primeira instância ele gira lento, você no primeiro episódio você talvez não vai entender nada, que ele é um pouco confuso, mas em seguida o anime começa a fazer um pouco mais de sentido, começa a explicar um pouco mais e começa um pouquinho mais devagar na história. É um anime bem sangrento, é um anime que tem muitas lutas legais e memoráveis, ele é um anime com um tom diferente, ele é até bem colorido na verdade, e aos poucos a história do anime vai sendo melhor abordada. É um anime interessante de ação, aventura e fantasia, então se você não conhece esse anime, tá procurando alguma coisa no gênero pra você dar aquela distraída na quarentena, dá uma olhadinha nesse anime que pode ser bem interessante. Em sexto lugar, Alderamin into Sky. Agora aqui em quinto lugar ficou Thirst Tiara. Aqui a gente acompanha um mundo que parece a Idade Média, onde uma menina chamada Rhiannon está prevista para ser sacrificada para um Lorde Demônio. Ela meio que vai ser o sacrifício para ele poder ressuscitar, para ele voltar à vida. Nisso, o irmão da Rhiannon resgata ela, luta com o pessoal lá, e aí o demônio, o Aran, desafia todos que eles estavam tentando ressuscitar ele e libera a Rhiannon. E a partir disso, a menina começa a admirar o demônio, e aos poucos eles vão se juntando e fazendo um grupo de companheiros que partem para começar uma aventura, começar a história a partir dali. E a partir disso, a Rhiannon começa a admirar o Aran, e eles formam meio que um grupo ali para poder viajar ao mundo e começar a sua aventura. Esse é um anime de 2009, do gênero ação, fantasia, aventura também, com magia. Então se você tá a fim de assistir um anime daquele estilo era medieval, mas com magia, esse aqui pode ser uma boa pedida para você. Tem 26 episódios, então não é aquele anime curtinho de 12 que você mata em uma paulada só. Com 26 episódios dá pra você se distrair um pouquinho aí. E pode ser bem interessante, não é um anime com aquela qualidade gráfica absurda que travou muita gente, mas é um anime até que bem feito e até que pode ser bem legal de assistir. Então fica aqui em quinto lugar, Tears of Tiara. Bem, gente, agora aqui em quarto lugar, um anime de luta que se você curte Game of Thrones, você com certeza vai gostar, Densetsu no Yusha. Aqui basicamente a gente acompanha o Reiner, que é um cara muito preguiçoso, ele é bem desacreditado pela maioria das pessoas, mas ele não dá bola, porque ele é muito preguiçoso, ele nunca quer treinar, ele nunca quer lutar. E ele mora numa espécie de um orfanato militar, onde as crianças, os jovens são treinados para poder sobreviver àquele mundo que eles estão vivendo, até que um dia o império que eles vivem entra em guerra, e eles são atacados pelo exército inimigo e acontece uma cena até que bem brutal, uma cena que me surpreendeu muito quando eu vi que o exército inimigo mata os amigos dele de uma forma brutal, corta a cabeça, sangra pra caramba. E a partir daí, coisa vai, coisa vem, até que o Reiner é preso, ele passa 2 anos preso dentro de uma cela, com a única amiga dele sendo uma baratinha, que ele conversava o tempo todo. Ele escreve alguns livros até que um antigo colega dele, um amigo dele, que também conseguiu sobreviver àquele ataque, se tornou o rei do país, se tornou o rei do império. Ele decide mudar as coisas de dentro pra fora e pede ajuda do Reiner para eles poderem fazer isso juntos.
Ele coloca meio que o Reiner em campo e a gente acompanha o ponto de vista do Reiner em campo, vivendo aquele mundo de fantasia, de aventura, junto com uma parceira dele, que eles começam a procurar tesouros para poder salvar o mundo, salvar o império deles. Em paralelo a isso, a gente acompanha também o rei e os desafios políticos do rei para ele conseguir vencer. É um anime interessante, principalmente porque ele pega esses dois pontos de vista. Eu particularmente não gostava muito de acompanhar a parte do rei, mas não deixa de ser um ponto legal você poder ver uma perspectiva diferente. É um anime com bastante comédia, é um anime que tem algumas cenas bem interessantes e ele é pesado. Do nada você vai ter uma cena bem brutal ali que você não estava esperando, porque ele não parece de primeira instância ser assim. Enfim, é um anime bem interessante, fica aqui então em quarto lugar. E bem, gente, agora aqui em terceiro lugar ficou Hakudai Kishi. Aqui em Hakudai Kishi a gente acompanha o Ikki Kurogane, que é um rapaz que é humilhado constantemente na escola dele, porque ele é dito como mais fraco, ninguém acreditou no potencial dele. Só que na verdade ele é muito forte, ele só não tem potencial de magia, mas em questão de luta ele é muito forte. E aí uma princesa de outro país, que é a Stella, se muda pra escola dele, e coisa vai, coisa vem, ela acaba tendo que morar no mesmo quarto com ele, e ela é meio que uma grande lutadora, ela é super consagrada, e ela acaba marcando um duelo com ele, a partir dali ele começa a mostrar a força verdadeira dele. Esse anime ele é muito interessante, porque você não espera muito das cenas de ação dele. Você de começo, você vai achar que ele é só um anime de romance, slice of life simples, né, com um pouquinho de ação de aventura. Mas não, cara, as cenas de ação dele são muito boas. É um anime curtinho de 12 episódios, e nesses 12 episódios ele já te dá muitas surpresas. Ele é um anime que tem um andamento muito rápido, inclusive. Em cerca de 2, 3 episódios, os protagonistas já estão namorando e pouco depois acontece vários fatos ali que te deixam com uma ânsia de poder ver mais. Os vilões também são interessantes, as lutas são legais. Tem um inimigo do Ikki que tem uma Bankai, que tem uma espada que parece com a Zabemaru do Bleach. Mas ele é um anime que até o final ele vai te colocar num contexto muito interessante, que vai te dar vontade de ver mais, de ver o final. E cara, é um anime que você fica satisfeito. Se você vê ele numa cajadada só, ou se você vê ele aos pouquinhos, quando você terminar você vai ver que você vai estar satisfeito, porque ele mata a sua vontade mesmo. Então fica aqui em terceiro lugar Hakudai Kishi. Bem, gente, agora aqui em segundo lugar ficou Recreator. Se você quer um anime de ação, de aventura, de fantasia, que vai te deixar muito animado, muito hypado de assistir, e que é diferente, que é mais elaborado, Recreator é pra você. A sinopse dele foi uma sinopse que deixou muita gente curioso, que basicamente ela só diz que todo humano é capaz de recriar alguma coisa, mas isso é interessante porque isso é uma característica do anime, ele não te entrega muita coisa mesmo, ele não vai mastigar pra você tem que prestar atenção na história e chegar às próprias conclusões. Mas também não te deixa perdido, não é que ele vai te deixar apenas tentando desvendar mistérios. Ele te introduz ali na história e você vai começar a ficar imerso na obra e começar a entender as coisas aos poucos. É muito legal nesse anime que as coreografias dele, as cenas dele são muito bem feitas, ele tem uma animação muito fluida. E eu acho muito massa nesse anime essa ideia, esse plot que os autores tiveram de colocar os personagens das histórias que a gente tanto conta com uma nova perspectiva, com uma nova forma de enxergar, com intenções próprias. Cara, é realmente genial. E como os personagens são muito bem desenvolvidos durante o anime, eles têm motivações próprias, e a animação é fluida, acaba sendo um anime bem gostoso de assistir. Então, aqui em segundo lugar, Recreators. E bem, gente, agora aqui em primeiríssimo lugar, muito merecido, um anime que, cara, ele é de ação, muita ação, fantasia, aventura, e é um anime pesado, com Berserk. Cara, Berserk é um anime que eu poderia colocar qualquer um dos arcos aqui, poderia colocar tanto o primeiro Berserk que foi lançado, como o de 2016 ou de 2017, apesar de algumas pessoas não gostarem da animação dele. Mas o primeiro Berserk eu acho que ele é o mais surpreendente, porque o Berserk é uma obra muito completa, apesar de não ter terminado ainda, do mangá estar em lançamento, e muita gente se preocupar com isso. O Berserk ele é uma obra muito interessante de você assistir, porque a história é contada aos poucos, sem tanta pressa. Então quando você assiste Berserk, A Hora de Ouro, desde o começo, sem você ter nem ideia do que vai virar essa história, sem você não ter nem ideia de que aquela parte é só uma introdução, que tudo aquilo que você está vendo é só uma introduçãozinha, cara, é muito bizarro quando você continua assistindo ou lê o mangá. É um anime muito pesado, cara, é um anime que tem cenas que com certeza podem te deixar traumatizado, então, cara, é um anime que você tem que tomar cuidado em assistir, porque ele realmente tem cenas muito pesadas. É uma história bem adulta, uma história bem seinen, tem pouco ou quase nenhum alívio cômico na história, mas tem umas cenas de ações muito loucas. O protagonista, o Guts,
é muito interessante a forma que ele se desenvolve, é muito incrível a forma que o Guts se desenvolve, para qual lado que ele puxa, principalmente porque ele é um cara que desde o começo a única coisa que ele sempre teve na vida foi lutar. É muito legal você ver as passagens dele, as reflexões dele. Uma coisa que eu acho muito massa nessa história, que eu sinto falta em outros animes, é que, por exemplo, em certos momentos o Guts simplesmente se senta e tem uma cena dele refletindo consigo mesmo e pensando na vida dele, na existência dele, em qual é o sentido daquilo que ele faz, por que ele levanta a espada, por que ele continua a lutar. E basicamente a história se desenvolve em torno disso. Esse desenvolvimento, essa clareza que o Guts vai tendo aos poucos, essa reflexão, esses questionamentos, vão fazendo com que a história se mova aos poucos. É um anime muito massa, cara. Eu já te digo que ele é pesado mesmo, é um anime que vai te deixar com raiva em certos momentos, que se você não tiver a fim de se estressar, não assista, mas com certeza é uma obra muito boa. Fica aqui então, em primeiríssimo lugar, muito merecido, Berserk. Bem, Ranger, é isso aí. Eu espero que você tenha curtido o vídeo de hoje. Não se esquece de deixar o seu like, de se inscrever aqui no canal. Deixa um comentário para um próximo vídeo, o que você acha dessa ideia de trazer vídeos não só sobre top list, mas vídeos opinando também. Se tiver alguma sugestão, só passa aqui pra gente e é isso aí. Muito obrigado, até a próxima quinta-feira e valeu, falou!